Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Faz tempo que a gente não conversa aqui no carro, não é? Faz tempo que a gente não grava um vídeo aqui a caminho do trabalho, pela manhã, nessa hora tão adequada, tão agradável, mas que infelizmente eu preciso estar ao volante. Enfim, mas é como se nós estivéssemos conversando aqui com uma pessoa que está do nosso lado, que está aqui dentro do próprio carro. Eu gostaria de falar sobre essa nova medida que o Supremo Tribunal Federal adotou através do ministro Luiz Fux, que termina por conta disso se notabilizando como ministro das garantias, não é? O ministro das garantias legais, das garantias constitucionais, ao contrário daquela peça folclórica que foi instituída pelo Congresso Nacional no sistema judiciário brasileiro através de uma emenda do deputado psolista Marcelo Freixo, defensor de bandido, né? O PSOL se notabiliza, por outro lado, como defensor de bandidos, ao contrário do ministro Luiz Fux, que é um garantista, uma pessoa que trabalha e que tem obtido seu destaque no apoio à corrupção. E ele é muito simpático à causa da Lava Jato. O objetivo realmente do juiz das garantias, instituído pelo Congresso ou pela Organização Pró-Crime do Brasil, é exatamente acabar com as investigações do Ministério Público, a ação do próprio Poder Judiciário em cima dos criminosos da corrupção no Brasil. Então, os elementos que defendem o crime só poderiam partir com medidas como essa do juiz das garantias. Mas aí o Luiz Fux foi lá e, numa decisão antológica que reestabelece a ordem jurídica no país, ele suspendeu por tempo indeterminado a implementação do tal juiz das garantias, né? Tempo indeterminado, ao contrário do Toffoli, que por sua vez tinha colocado aí por 90 dias, 120 dias, 6 meses, né? Ele tinha suspendido a implantação do juiz das garantias por apenas 6 meses, ou seja, meia dúzia e 6 é igual a coisa nenhuma, né? A mesma coisa do que nada, porque trocou 6 por meia dúzia e não fez absolutamente nada. Suspender por 6 meses não significa dizer que se poderia colocar como algo que sanasse o sistema. Como é que o sistema poderia dar conta de contratar todos os juízes necessários à implementação do novo modelo pretendido pelo Marcelo Freixo e pelos congressistas do Pró-Crime? Como é que a própria legislação iria se adequar a esse novo modelo sem dar a garantia que os corruptos tanto almejam, não é? Porque esse talvez tenha sido o grande objetivo do juiz da garantia. Imagine o senhor, que é o juiz da garantia, ou das garantias. É um camarada que vai sentenciar todo o processo de apuração, todo o processo de construção da ação judicial, da decisão judicial, feita por um juiz singular, um juiz de origem. Então o juiz faz todo o trabalho, todo o levantamento e faz o seu julgamento. Aquele julgamento é submetido, por outro lado, a um outro que vai emitir um novo julgamento em cima daquilo que realizou as audiências, ouviu as testemunhas, e aí fez um julgamento, uma espécie de parecer. E aí tudo isso vai ser submetido a um outro juiz. Quer dizer, na verdade se institui uma quinta instância. Quando eu falei isso aqui no canal, teve gente que pulou, que você não sabe o que está dizendo. Claro que sei. Não estou dizendo que vai ser uma quinta instância de que o juiz das garantias será acima do Supremo. Eu estou dizendo que é um juiz a mais dentro do primeiro grau e que termina transformando a estrutura do judiciário numa estrutura de 5 instâncias, porque nós já temos 4, que é algo impensável num país que tem os problemas que o Brasil tem e que tudo se joga hoje como responsabilidade do Poder Judiciário. Se o cara comete um crime e não vai para a cadeia, a culpa é do Judiciário. As pessoas se esquecem muitas vezes que o juiz, ele tem que aplicar a lei
e que um promotor, quando ele faz uma denúncia, embora dono da ação penal, ele tem que seguir o texto da lei, ele não pode simplesmente fazer de acordo com a cabecinha dele, de acordo com a vontadezinha dele, embora a gente veja muitos por aí fazendo exatamente assim, agindo de acordo com sua vontade, de acordo com aquilo que determina a sua cabeça, a sua mentalidade, a sua simpatia político-partidária. E é por aí a história toda, né? O que nós temos, na verdade, é um quadro de demência do sistema provocado por uma legislação que é atrabiliária, que é uma legislação feita para atrapalhar, para prejudicar o andamento da própria justiça. E esse seria o caso do próprio juiz das garantias, instituído agora pelo Congresso Nacional e que foi sancionado pelo presidente da República. Imagine só, o presidente da República recebe orientação da sua assessoria jurídica, dando toda a garantia de que aquele juiz das garantias era algo que não destoava do princípio legal, e convencendo-o de que se ele não sancionasse a medida, poderia sofrer um processo de impeachment. Eu fico pensando a cabeça de um jurista desse, né? Porque você não precisa ser jurista para entender o funcionamento das instituições brasileiras. Você precisa ter uma visão, você precisa ter uma certa leitura, uma certa capacidade de observação. Isso termina nos distanciando de muita gente, e às vezes é até possível dizer da grande maioria das pessoas que não se importam absolutamente com o que acontece no país, e que é por causa disso que o país está vivendo essa deturpação institucional, moral, essa falta de autoridade, ou então vivendo e convivendo com autoridades comprometidas com o atraso, com a criminalidade, com a balbúrdia político-administrativa. O caso aí do ministro Toffoli, ele deu essa decisão, ele não fez nada, né? Porque você não sanou os problemas que o poder teria, o poder judiciário, para contratar. Vou dar um exemplo aqui. Na abertura do ano judiciário no estado do Piauí, o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, que já fora presidente do Tribunal de Justiça, ele disse o seguinte: 71% dos municípios do Piauí atuam com apenas um juiz. Com apenas um. O que é que significa isso? Significa dizer que 29% não são atendidos, são termos judiciários, não são atendidos pela própria Justiça de Segunda Instância. São atendidos, mas atendidos precariamente. Quer dizer, termo judiciário que qualquer ação demanda um tempo enorme para ser resolvida, porque não tem a presença do magistrado, sem contar com os índices negativos que pode haver numa comunidade assim. A criminalidade, a polícia às vezes também não tem estrutura nesses lugares, o próprio Ministério Público não se faz presente porque não tem condições. Quer dizer, se o Poder Judiciário não age ali, como é que se pode dar garantias para as pessoas? E como é que se vai poder ter mais um juiz para analisar cada processo, se já não existem juízes para analisar, para julgar nem os processos ora existentes? Então, o que o ministro Luiz Fux fez foi, primeiro de tudo, demonstrar como age um verdadeiro jurista. Um cara que tem na magistratura a sua própria carreira, não é? Porque foi promotor, porque foi juiz, porque foi desembargador, porque foi ministro do STJ e depois ministro do STF. Então esse cara, ele tem certamente uma capacidade muito maior para fazer o julgamento que ele fez. Bom, muito maior e muito melhor que a do Toffoli, que tudo o que fez na vida foi participar de escritórios de advocacia que defendem ladrões de processos. Ele mesmo confessa isso num vídeo amplamente divulgado na internet, que juntamente com um dos seus colegas advogados, na defesa de uma causa de ocupação
para uma dessas organizações sociais terroristas do Brasil, ligadas a partidos de esquerda como o PT, do qual ele fez parte. Foi advogado geral da União, foi assessor jurídico do ex-presidente Lula. Ele confessa que para dar fim a uma causa de retomada de um terreno ocupado por facínoras do MST, roubou o processo, o colega roubou o processo. Naquele tempo não tinha computador, o sistema era manual. Então o cara foi lá, pegou o processo, não assinou o pedido de carga vista e foi embora com o processo. E assim eles garantiram que aquelas pessoas ocupassem um terreno que não lhes pertencia, negando ao legítimo proprietário o direito de retomar a posse. Imagine um presidente do Supremo Tribunal com essa característica. Bom, esse não tem nada a ver com garantia, nem legal, nem constitucional, absolutamente. Quero que você se inscreva no canal se achar interessante, deixe o seu like ou o seu dislike, tá? Às vezes a pessoa não gosta, tem aparecido muita gente que não gosta, tem aparecido inclusive muita gente que critica, que xinga. Eu acho assim um pouco excessivo o comportamento, mas é de cada pessoa, né? A pessoa dá o que tem. Não pode exigir que a pessoa seja simpático a tudo, ou então tenha um comportamento civilizado. Cada pessoa dá o que tem. Você tem a obrigação de ser civilizado, mas algumas pessoas não querem. O que é que se pode fazer? Um grande abraço a você. Muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.